Pessoal, vamos lá. Hoje é dia 11/8, iniciando mais um vídeo para atualizar sobre possíveis oportunidades e também sobre as oportunidades que nós aproveitamos, né, que eu compartilhei com vocês também no último vídeo, tá? Então, conseguimos pegar oportunidades no Ethereum, no Bitcoin. Então, vamos lá. Vamos estar começando pelo Bitcoin, tá? O Bitcoin chegou próximo, né, de chegar no nosso take profit final, porém ele parou, né, no nosso order block do gráfico de 1 hora, né? Inclusive nesse order block eu passei uma posição de short, tá? Seria um short nessa região com stop loss em cima da TH, né? Seria uma posição semelhante a essa, tá? Porém é uma posição que eu não peguei, viu? Porque eu esperava que o mercado viesse varrer, né, essa liquidez de cima e mitigar esse order block antes dele varrer a liquidez de baixo e mitigar, né, a zona de demanda bullish. Como a nossa tendência macro ela é de alta e o preço ele veio varrer liquidez interna, o objetivo do preço agora é chegar, né, e renovar a TH. Então é por esse motivo que eu não peguei um short nesse order block, tá? Algumas pessoas pegaram, mas eu não peguei. Por quê? Porque o objetivo do preço é chegar na TH. A partir do momento que ele fez a onda de impulsão, acumulou liquidez, varreu liquidez interna e mitigou um POI, tá? Então a gente está numa estrutura de alta, houve varredura de liquidez interna, mitigação do nosso POI. O objetivo do preço é varrer a liquidez interna, varrer a liquidez externa, no caso, que seria a TH, iria formar uma nova estrutura e nós iríamos pegar, né, procurar novamente por oportunidades de compra em um recuo, tá? Então, no Bitcoin, nós conseguimos, né, pegar uma posição, levando em consideração ao último vídeo, eu passei uma posição de long aqui, tá? Onde o preço fez uma movimentação de 2,5%, mas não finalizou, né, o movimento por inteiro. Nos tirou no break-even. Dentro da comunidade também no vídeo eu passei, né, esse setup de long, onde seria um long em 112.120, né? O mercado foi lá, ativou nossa posição de uma forma perfeita, fez a movimentação de alta e chegando a quase 10% de lucro, tá? Dentro da comunidade, tanto na VIP quanto na gratuita, eu estou atualizando essas posições que estão em abertas, tá? Então, para o Bitcoin, por enquanto, o cenário mais interessante aqui, tá? Seria o mercado quebrar a TH, tá? A reliquidez da TH, nós iríamos fechar a nossa posição e aguardar aí por um pullback, tá? Nessa estrutura atual, eu não estou vendo nada muito interessante para o Bitcoin, não, tá? Então, levando em consideração o Bitcoin, por enquanto, eu não vou fazer nada, tá? Se o Bitcoin fizer essa movimentação, aí provavelmente eu vou pegar uma compra no próximo recuo que fizer, tá? Mas por enquanto não, ainda não houve quebra de estrutura. A gente ainda tem um trade correndo aí, tá? O Ethereum já tá um pouco mais interessante, tá? Já tá mais interessante. Por quê? Né? No Ethereum eu passei duas posições também, tá? No último vídeo e na comunidade eu passei uma bem definida, né? Bem clara para o pessoal, que é a que está aqui, cujo take profit final já foi alcançado, tá? Então eu passei para vocês no último vídeo um setup de compra, tá? Nessa região, onde tem um BPR aqui. O preço fez uma movimentação interessante, entregou aí 5%, voltou no break-even, tá? No segundo setup, né, foi onde o preço veio varrer liquidez interna. Após a varredura de liquidez interna, o preço mitigou o nosso order block e fez a movimentação maravilhosa, tá? A movimentação perfeita, onde o preço alcançou o nosso take profit final, né, que não era a liquidez externa da nossa estrutura, porque havia uma liquidez mais interessante em um tempo gráfico maior, né? No caso, o tempo gráfico diário foi onde eu coloquei o nosso take profit, tá? Então, o take profit foi acionado, inclusive conseguimos pegar um lucro bem alto nessa posição, tá? Eu atualizei lá na comunidade também.
Então, em Ethereum é o seguinte, como o preço varreu a liquidez interna e quebrou a estrutura, nós temos aqui uma nova estrutura para estar negociando, né? Inclusive o preço está aqui, né? Acumulando liquidez interna, nós chamamos de IRL. Então, levando em consideração, né, essa formação de estrutura, nós vamos procurar, né, nós vamos estar procurando um POI para estar negociando, né, para procurar uma posição de long, tá? Então vamos aqui esperar carregar o mapa de calor para a gente ter noção onde tem bastante liquidez, tá? Então nós temos liquidez próxima a 4.000 em 4.150, tá? Uma liquidez pequena, mas é uma liquidez que a gente pode considerar. Sim, vamos ver o gráfico diário. É bem interessante. No gráfico diário nós temos aqui, tá, o nosso nível chave bem em cima, né, do nível de OT. Então, podemos colocar aqui nosso NC, tá, nosso nível chave. Temos também esse FVG que é bem interessante. No diário. Nosso nível OT entre 62 a 0,79 está nessa região, tá? Então, a posição de compra, por enquanto, mais importante, né, a mais interessante seria aqui, tá? Seria nessa região entre 3.750 a 3.571, tá? Seria um setup de long muito interessante, tá? Muito interessante. Aqui temos três possíveis setups de long, tá? A gente tem o primeiro order block, é um order block mais fraco, porém nesse cenário ficaria interessante, por quê? Porque o preço está acumulando IRL, né, a liquidez interna, e esse é o order block mais próximo, tá? Então a gente poderia pegar uma entrada de risco aqui, tá? Com stop loss abaixo do order block, seria um stop loss bem pequeno, e o nosso take profit seria na máxima, né, da estrutura atual. Então seria um setup semelhante a esse. Viu? A gente poderia pegar esse setup e teríamos também a possibilidade de estar negociando esse order block, né, que faz confluência aqui com esse FVG, e eu montaria a posição bem semelhante à posição de cima, tá? Porém, o nosso risco retorno ficaria melhor, seria um setup semelhante a esse, tá? Se você quiser uma posição mais interessante, mais segura, né, com maior probabilidade de você pegar um movimento grande, um movimento completo, aí seria uma posição entre 3.750 a 3.565, seu stop loss ficaria abaixo de 3.500, tá? Aí seria um setup de swing, tá? Swing trade bem interessante. Esses outros dois aqui podemos colocar aí que seria um setup mais rápido, né? Como intraday. Então, Ethereum e Bitcoin, a leitura que nós temos hoje para estar atualizando é essa, tá? Aí vamos esperar o mercado se desenvolver, né? Ou o Ethereum vir varrer essa liquidez interna e ativar essas duas posições que eu passei para vocês, ou então o Bitcoin ir lá quebrar a estrutura, né? E formar para a gente aí um pó interessante para estar negociando. No mais é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe cada um de vocês.